muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende. Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria de traí-lo. E acrescentou: por isso, eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou, preste atenção, há duas classes de discípulos aqui. O texto deixa bem claro. Os 12 apóstolos, e Jesus, nesse momento, chama a grande multidão de discípulos, certo? Nós estamos vendo na narrativa dois tipos de público que estavam aqui com Jesus. Voltando, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu os escolhi, vocês são 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra. E nós precisamos ter o discernimento do Teu Espírito para compreender a Tua palavra. A minha oração é que o nosso coração seja um território fértil. Um território, Senhor, para que aquilo que for lançado, a Tua palavra, o Evangelho, germine, Senhor, em nossos corações, assim como o Senhor falou a 30, 60 e 100 por um. E se alguém está distraído ao ponto de perder a semente, Pai, a minha oração é que nessa noite se concentre no Evangelho da salvação, para que seja transformado, Pai, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Querida igreja, o capítulo 6 do Evangelho conforme Mateus, ele é muito interessante, pois o evangelista João, ele começa narrando, falando que Jesus fez grandes sinais. Ele começa dizendo que Jesus fez grandes milagres. E de repente ele começa a falar sobre um que Jesus fez, que está relacionado à grande multiplicação de pães. Quando Jesus, ele pergunta para os seus discípulos como nós vamos alimentar essa grande multidão que está entre nós e eles estão com fome. Abra um parênteses, é muito interessante que esse milagre é o único que os 4 evangelistas falam. Porque João, ele não narra todos os milagres que Marcos, Lucas e Mateus escrevem. E esse é um daqueles que está em todos os evangelhos. Então trazem até Jesus um menino, que foi o esperto. Ele diz, eu vou sair, a viagem é longa, eu vou levar um lanchinho. Só que o restante não tinha nada. E certamente eles estavam horas ouvindo Jesus. E eles tinham fome. Então trouxeram esse menino, que tinha apenas 3 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas por aqueles apenas 5 pães. Quantos pães são mesmo agora? Fala aí. Quanto? 5 ou 3? Vamos ler o texto aqui que agora não está, mas eu me perdi, meu irmão. Lê lá para mim. E confere aí para o pastor, está lá no início lá. Agora eu me perdi aqui. Vocês são tão bonitos que eu me perdi nessa narrativa. Jesus, ele alimentou. E quando ele alimentou, as pessoas sentaram ao chão e sobraram 12 cestos cheios.
Só que esse milagre, ele tem uma grande influência no capítulo 6. Porque Jesus, ele usa todo esse contexto da multiplicação de pães para trazer um confronto para aqueles que o seguiam. Jesus, ele usa toda essa questão de ter multiplicado, de ter alimentado o povo, para trazer uma grande exortação para aquelas pessoas que seguiam Jesus. Nos versículos posteriores, o evangelista, na sua narrativa, ele tem o objetivo de mostrar o caráter da multidão. Por isso que eu disse para vocês, prestarem atenção, que o texto ele fala sobre 2 tipos de discípulos. E na sequência, o evangelista ele começa de uma forma progressiva a falar desses homens, e ele começa a classificar que entre eles haviam também discípulos, fora os 12 apóstolos. E Jesus ele usa todo esse contexto para trazer uma revelação de como o caráter desses homens que seguiam Jesus estava. Jesus, através da multiplicação dos pães e dos peixes, queria mostrar se o coração daqueles homens estavam realmente firmados, alicerçados em Jesus ou não. Porque nós encontramos de uma forma progressiva uma grande ruptura no final desse capítulo. Porque Jesus ele traz um confronto tão grande ao ponto de muitos que estavam seguindo Jesus de abandoná-lo. Veja que no início, João ele fala que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E nós vamos ver que no final da narrativa, Jesus está falando apenas para 12 homens. Então a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele usa para mostrar, de fato, como era o caráter desses homens que estavam o seguindo. Quantos estão me acompanhando? E o que é interessante, que esses homens que estavam seguindo Jesus na multidão, estavam presos a Jesus, não por causa da salvação, mas por causa daquilo que Jesus tinha para oferecer. Então, nessa ministração que nós vamos ter nessa noite, nós precisamos identificar 3 coisas fundamentais. Primeira, para quem nós estamos dedicando a nossa vida, o que tem nos alimentado e que tipo de vida nós queremos. Presta atenção, para quem nós estamos dedicando a nossa vida, o que tem nos alimentado e que tipo de vida nós queremos. O primeiro é o que tem nos alimentado. O texto bíblico no capítulo 6, versículo 26 e 27 do Evangelho conforme João fala o seguinte: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Veja, igreja, Jesus fez sinais quando esteve aqui na terra, não para curar simplesmente. Os sinais tinham um objetivo, os sinais apontavam para alguma coisa, mas as pessoas estavam seguindo Jesus por aquilo que ele podia oferecer a elas. Então Jesus fala: vocês estão comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo da aprovação. Sabe o que eu entendo a partir disso? Que não só aquela multidão de 2.000 anos atrás, mas também nós, muitos de nós estão morrendo pela boca. Estão morrendo por aquilo que comem ou por aquilo que falam. Jesus no Evangelho conforme Mateus
No capítulo 15, no versículo 11, fala o seguinte: não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Nesse contexto do capítulo 15 do Evangelho conforme Mateus, Jesus está falando para os religiosos sobre a lei mosaica do cerimonial, aquilo que tornava eles impuros. E eles estavam naquela discussão: aquilo que eu como vai me tornar cerimonialmente impuro. E Jesus fala: vocês estão errados. Essa é a lei de Moisés. Eis que eu venho com um novo sacerdócio para trazer para vocês uma novidade de vida. Então Jesus fala: o problema que vocês têm é que não é aquilo que vocês estão comendo que tem contaminado a vida de vocês, mas é o coração de vocês que está contaminado. Jesus está falando exatamente isso: aquilo que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. E assim é conosco. Muitos de nós estão morrendo pela boca, estão morrendo por aquilo que estão consumindo, por aquilo que estão ingerindo, por aquilo que estão colocando para dentro de si e por aquilo que estão declarando. Jesus, ele usa esse contraste entre a lei mosaica e o coração daqueles homens. Então, igreja, o que tem alimentado o nosso coração é esse alimento que pode ser bênção ou maldição na nossa vida. O escritor aos Provérbios, Salomão, em Provérbios capítulo 4 e versículo 23, fala: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Salomão está dizendo que o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções está acima de tudo aquilo que você precisa guardar. Se você guarda bem o seu dinheiro, se você guarda bem a sua família, Salomão está dizendo: ei, coloque o seu coração acima de todas essas coisas. Porque o coração é o que dá norte para nós. E Jesus estava dizendo para os religiosos em Mateus 15: o grande problema de vocês é o caráter. O grande problema de vocês é aquilo que vocês estão falando. Não é se você está comendo um porco, um animal puro ou impuro. O grande problema de vocês é que o coração é mau. E esses discípulos que seguiam Jesus estavam nesse mesmo problema. Eles seguiam simplesmente por seguir, mas o coração deles era mau. Jesus, ele usa todo esse contexto de pão, de alimentação, para mostrar, não somente para os discípulos, mas para os apóstolos também, que eles, prestem atenção, que eles estavam se alimentando de sinais, que eles estavam se alimentando de milagres, que eles estavam se alimentando daquilo que Jesus estava fazendo. Jesus queria mostrar para eles que o grande alimento é a vida eterna. Não é aquilo que nós estamos recebendo de Deus, meu irmão. Não é aquilo que Deus tem te dado. Se Deus tem te dado saúde, se Deus tem te dado um bom casamento, se Deus tem te dado uma boa casa, se Deus tem te dado entendimento espiritual, não é isso que deve segurar a sua vida com Cristo. O que deve segurar a sua vida com Cristo é Ele mesmo. Não são os meios. Nós estamos buscando o Senhor muitas vezes pelo meio, aquilo que Ele pode nos dar. Na verdade, fazendo de Jesus o meio. E era isso que estava acontecendo nesse contexto de João, capítulo 6. A multidão seguia Jesus por causa dos sinais. A multidão seguia Jesus por causa da fome. Quantos de nós nunca foi numa festa porque era boca livre, porque queria comer? Alguém já teve esse comportamento? Sim ou não? Claro, meu irmão, vamos lá. Não sei, mas tem comida de graça. Vamos lá comer. As pessoas seguiam Jesus por causa disso. Vamos lá, que o homem multiplica pão, ele é padeiro. Você não pode estar seguro aqui na igreja por causa dos sinais, meu irmão. Você não pode estar seguro com Jesus por aquilo que Ele está fazendo.
Porque vai ter tempo que ele não vai fazer na sua vida. Por quê? Porque não quer, porque não é para fazer. Não é a vontade dele. A vontade dele é que você esteja firmado na aliança da salvação e tá bom. A fome que nós precisamos ter, eu ministrei isso ontem lá em Gramado, se você não viu, olhe, deve estar no YouTube. É a fome, vocês receberam essa ministração aqui na igreja, é a fome que nós precisamos ter por Ele, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Esse era o problema da multidão que seguia Jesus. Jesus, nesse contexto, Ele fala, eu quero que vocês se alimentem do pão da vida. Eu quero que vocês comam uma comida que não vai trazer mais fome para vocês. Jesus, nessa narrativa de João, literalmente começa a mostrar o tipo de caráter das pessoas que estavam seguindo Jesus. E nós precisamos compreender do que nós estamos nos alimentando. Por que você está vindo na igreja? Por que você está indo numa célula? É por causa daquilo que nós temos para oferecer? É os milagres que Jesus tem feito? É por causa da salvação que existe em Cristo Jesus, mediante a justificação dele para com Deus? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo isso? Tem muitas pessoas que tratam a igreja como um lugar de curandeiro, para ser curado, e vai indo de um lugar para o outro. Eu vou lá onde vão orar por mim, onde tem cura. Tinha um tempo que nós falávamos que existia o crente Kodak, mas isso não é dessa geração. Quantos lembram do filme Kodak, de tirar foto? O crente Kodak é aquele que só vai atrás de revelação. Onde tem revelação está lá um humano. Isso não pode segurar a sua vida com Deus. A Bíblia fala que vai haver uma hora que pode cessar as línguas, as profecias, mas o amor jamais cessará. O amor de Cristo para conosco. Nós podemos estar em um ambiente que não tenha profecia, que não tenha louvor, que não tenha nada, mas se nós estivermos unidos por causa de Cristo, tenha certeza que você está comendo o alimento certo. Eu não vou na igreja porque não me arrepiei. Meu irmão, quer se arrepiar? Levo você ali no Big, eu mando abrir a geladeira, senta lá dentro, se arrepia quando você quiser. Não é arrepio, gente, é salvação, é vida eterna, é mudança de vida. Não é sinais, não é só aquilo que a gente viveu no monte semana passada, na igreja semana passada, é mais do que isso, é salvação, é aquilo que está alimentando o nosso coração, e o que deve estar alimentando o nosso coração é a certeza que nós seremos salvos, e somos salvos em Cristo Jesus. João capítulo 6, versículo 68. Esse texto nós conhecemos, nós cantamos ele. E o texto fala, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. A chave hermenêutica ou interpretativa do capítulo 6 está na confissão de Pedro. Você pode ler todo o capítulo 6. Quando você chegar no versículo 68, a chave para você interpretar tudo aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, os sinais do pão, está naquilo que Pedro falou. O discípulo impetuoso de Jesus, colérico, aquele cara que sempre queria dizer eu. Sabe quando você está na aula, o professor pergunta alguma coisa, sempre tem aquele eu sei. Sempre quer falar alguma coisa, era Pedro. Pedro era o aluno que sabia tudo. E o Espírito Santo de Deus deu discernimento para ele, para confessar para onde nós iremos. E só tu tens as palavras de vida eterna. E a chave interpretativa está quando Pedro fala, para quem? E é isso que nós precisamos compreender. Para quem nós estamos vivendo?
para quem a multidão que abandonou Jesus, milhares de pessoas, estava vivendo. Aquela multidão, presta atenção, só queria a padaria, mas não queria o pão. Só queria os benefícios que a padaria tinha para dar. E Jesus fala: vocês precisam comer o pão da vida. Vocês precisam se alimentar daquilo que vai gerar na sua vida coisas eternas. Por isso que as pessoas falam: o discurso dele é duro, vamos embora. Meu irmão, para quem nós estamos fazendo as coisas? Por causa de quem nós estamos vindo aos domingos na igreja? Por causa de quem nós estamos indo na célula? A galera que toca aqui em cima, por causa de quem você está tocando aqui em cima? Os irmãos que servem lá atrás, por causa de quem que vocês estão? Os diretores dessa igreja, por causa de quem que vocês estão servindo? Se você gosta de mim, para com isso. Você gosta da igreja porque tem um bom som, para com isso. Foi isso que Jesus falou: para quem nós iremos? Para quem nós estamos vivendo, igreja? Nós estamos vivendo em uma vida passageira, mas para quem nós estamos dedicando nosso tudo? A resposta do apóstolo Pedro deixa bem claro, quando ele diz: para quem nós iremos? Pedro está dizendo: nós queremos só tu, Senhor, o nosso Deus. Nós não vamos nos entregar a outro alicerce. Está sobrando o som aqui um monte. Guris, está sobrando um monte aqui, pode baixar um pouco. Obrigado. Nós não queremos outro alicerce que não seja o Senhor. Pedro estava praticamente dizendo: eu não vou fazer como os meus antepassados, que alicerçaram a sua vida em outros deuses, e o para quem deles era conforme estava a vida deles. Se eles quisessem chuva, eles adoravam Baal. Se eles quisessem inúmeras coisas, eles adoravam outros deuses. O povo de Israel era assim. E Pedro disse: para quem nós iremos? Para quem você está dedicando a sua vida, meu irmão? Ah, pastor, eu estou numa bad. Glória a Deus. Eu quero falar para você que ontem eu ministrei em 2 lugares. Eu subi naquele palco, o pai mandou uma mensagem chorando para mim. Eu subi, eu falei com o presidente da convenção, quase chorando assim: pastor, o pai está mal. Eu subi naquele palco, você me viu lá bonitinho, mas eu estava arrasado por dentro. Mas a minha motivação é Jesus. O Senhor sabia tudo que estava para acontecer naquele mesmo dia que eu estaria lá, mas a minha motivação é Jesus. Daí, 4, 5 horas depois, estava lá o pastor ministrando um casamento. Estava com o corpo moído, eu tinha muita dor no meu corpo, mas eu estava lá, porque a minha motivação é Jesus. Para quem, pastor? Para quem você está trabalhando? Para você. O apóstolo Paulo fala: em tudo o que vocês fizerem, façam para a glória do Senhor. O capítulo 6 de João é para revelar o caráter da multidão. E já finalizando, nós precisamos entender que vida nós estamos buscando. Isso é muito interessante. Versículos 68 e 71, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. O nosso, para quem estamos dedicando a nossa vida, revela que tipo de vida nós queremos ter. Porque Jesus, ele fala para Pedro, ou Pedro fala para Jesus: o meu para quem em te seguir me levará
para a vida eterna. Jesus sim tem coisas passageiras para nós aqui nessa terra, mas não é isso que motiva a sua vida. O que motiva a sua vida é a vida eterna. Ah, pastor, eu não recebi. Meu irmão, acorda, desperta. O Senhor ama você e se Ele não te deu, continue vivendo a Ele de todo o coração, porque Ele é a nossa motivação. Para quem nós iremos se o Senhor tem a vida eterna? Se você está dessa forma, você está se alimentando apenas com coisas materiais. Se alimente com coisas espirituais. Um dia tudo vai acabar. Um dia nós não vamos estar aqui. Infelizmente, um a um de nós vai sumir dessa terra, mas mesmo assim, nós vamos estar ligados em Jesus, porque é Ele que nos traz a vida eterna. Nós muitas vezes só estamos interessados com o alimento terreno que o Senhor tem para nos dar, mas aquilo que Ele quer te dar é o alimento que gera vida eterna. Você não está entendendo isso. Porque o seu foco está errado. Você só quer apenas aquilo que o Senhor tem para te dar nessa terra. O capítulo 6 do Evangelho conforme João revela caráter. Pastor, que palavra dura é dura. E não é a palavra minha, é a palavra de Jesus. Há 2000 anos atrás as pessoas falaram, que palavra dura. E quem sabe você está dizendo, que palavra dura. É a palavra de Jesus. Eu quero que você, nessa noite, o ministério já pode subir. Pergunte para você, será que eu não estou interessado apenas no alimento momentâneo dessa terra? Se essas coisas que eu perco, que eu não recebo, que eu não tenho, esses sinais que o Senhor faz, de repente Ele para de fazer, isso mexe tanto comigo, é que você está preocupado com o alimento dessa terra. A palavra não é que do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. O nosso problema é como era, igual a grande maioria daqueles 5.000 homens que retrocederam as palavras quando Jesus confrontou eles, que retrocederam nas palavras quando Jesus confrontou eles, porque eles só queriam aquilo que o Senhor tinha para oferecer. Pedro, ele traz a chave de interpretação do capítulo 6. Para quem? Não tem outro Deus para nós irmos, se somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Meu irmão, você está buscando um alimento para a vida ou para a eternidade? Você está buscando as coisas dessa terra apenas? Ou você está buscando a vida eterna? Lance o seu fardo sobre Jesus. Lance a sua sobrecarga a Ele. Então pergunte para o Senhor: Senhor, para quem eu estou fazendo a minha vida? Por causa de quem eu estou vindo aqui? Por causa de quem eu estou servindo? É por causa de Jesus? É por causa do pastor? É por causa do meu líder? Por quê? Para quem? Eu quero convidar você a se colocar de pé. É a mesma palavra de 2000 anos atrás. Não é
só fogo, não é só glória, não é só línguas, não é só receber, não é só saúde, não é só bolso cheio, não é só tudo o que você quer, mas são as palavras de vida eterna que nós estamos buscando. Para quem nós iremos? Vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos e ore a Ele.